do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, que alegria estar aqui com vocês para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo a você que nos assiste, que porventura não faz parte da nossa comunidade, da nossa igreja. E aos jovens da nossa igreja, reitero a minha alegria de estar com vocês aqui para mais uma vez estudarmos acerca da Palavra de Deus. Nós estamos estudando uma revista cujo tema é Igreja Complicada. Conhece alguma? A primeira lição, o título dela é Cheia de Defeitos, mas a Igreja de Deus. A segunda lição, Igreja sem partidos. Dividir a igreja é agredir a Cristo. A terceira lição, pregação centrada no Evangelho. Vergonha e tolice que fazem a diferença. E a nossa última aula, a quarta lição, o título Igreja Disciplinada. Pureza e santidade já. Se você não assistiu essas aulas, dá um pulinho na playlist do nosso canal do YouTube e assista essas aulas. Vale a pena. As aulas estão muito boas e eu tenho certeza que você vai crescer espiritualmente assistindo essas aulas. A aula de hoje, a lição número 5, o título é Liberta sim, libertina não. Livres para glorificar a Deus. E o texto base da nossa lição de hoje é 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 a 33. Mas antes de nós lermos o texto básico, eu quero convidar a você a fechar os olhos para que juntos nós nos coloquemos em atitude de oração, pedindo para que Deus abençoe essa aula, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa abrir as nossas mentes e o nosso coração para o entendimento da palavra dele. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, nós lhe somos gratos pela oportunidade de estarmos reunidos, ainda que virtualmente, ó Pai, para estudar a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pela Igreja Presbiteriana de Jaú, que promove esses estudos bíblicos através da internet. Obrigado, ó Pai, por cada jovem, por cada vida que assiste essas aulas agora e esteja abençoando-as, ó Pai, para que possamos compreender o real significado da Tua palavra. Pai, usa-me para que as minhas palavras sejam provenientes da Tua inspiração, da Tua vontade, para que seja ministrado aqui realmente o ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, nós oramos. Amém. Vamos lá. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo à Igreja de Corinto, no capítulo 10, versículos 23 a 33. Diz assim a palavra de Deus: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro.
Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vitupeado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Percebam que eu li o versículo 1 do capítulo 11, porque ele tem uma ligação direta com os versos finais do capítulo 10. Para início de conversa, eu queria fazer uma pergunta para você. E queria que você pensasse consigo mesmo. O que é liberdade? Liberdade é uma palavrinha mágica, né, que tem se dito muito hoje no contexto político, no contexto social. Né? Algumas pessoas invocam a liberdade para tudo. E eu faço uma segunda pergunta. A liberdade tem limites? Ou liberdade é eu fazer o que eu bem entender, sem dar o mínimo de satisfação a quem quer que seja? Eu me lembro, né, faz um tempinho, mas eu já fui adolescente. Eu tenho uma filha em pré-adolescência. Eu me recordo, como adolescente, liberdade para mim era poder fazer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, como quisesse, sem dar satisfação a ninguém. Me lembro quando eu era jovem, né, liberdade era poder também fazer o que eu quisesse. Então eu ansiava muito o ingresso na universidade, a minha graduação, ter o meu diploma, trabalhar, ganhar o meu dinheiro, e com o meu dinheiro eu teria liberdade. Eu ia fazer o que eu quisesse, sem dar satisfação a ninguém. Será que liberdade é realmente a gente fazer o que a gente quiser, sem dar satisfação a ninguém ou a nada? Talvez você anseie por liberdade nesse sentido. O tema da aula de hoje é justamente sobre liberdade. Sobre liberdade cristã. Você deve estar pensando, mas espera aí, Luiz Roberto, a gente acabou de ler um texto aqui que fala sobre consumir carne de animais que foram consagrados a ídolos. Sim, exatamente. O texto fala sobre o consumo ou não consumo de carnes de animais que foram sacrificados a ídolos. Mas, na verdade, o que Paulo está falando aqui é de exercício da liberdade cristã. Se você reparar na sua Bíblia, né, o subtítulo que tem antes do versículo 23 está exatamente no seguinte sentido: os limites da liberdade cristã. O consumo de carnes consagradas a ídolos é um tema que Paulo trata aqui para, na verdade, instruir os cristãos acerca da liberdade cristã. Tá? A gente precisa entender o que tem a ver aqui o consumo de carne de animais consagrados a ídolos com o contexto de liberdade cristã. Tá? À época de Paulo, os sacrifícios pagãos eram atos religiosos que envolviam diretamente as famílias. Os animais eram levados ao sacerdote, mortos dentro dos templos pagãos e oferecidos aos deuses. Certas partes deste animal eram queimadas no altar, em oferecimento àqueles deuses, àqueles ídolos. Uma outra parte era tomada pelo sacerdote.
E a terceira parte que restava ficava com a família, que levava para casa para oferecer uma festa, ou então era colocado no mercado para ser vendida. A primeira epístola, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, é na verdade uma carta que Paulo escreve respondendo a uma série de questionamentos da igreja. Dentre estes questionamentos, há dúvida dos crentes de Corinto em relação a como se portar diante desta carne de animais que foram sacrificados a ídolos. A pergunta que se faz é o seguinte: eu, cristão, quando vou ao mercado, eu devo perguntar àquele comerciante se aquela carne que ele está me vendendo tem como origem um templo pagão onde esse animal foi oferecido a ídolos? Quando parentes que não são cristãos ou amigos que não são cristãos me convidam a ir comer na casa deles, eu devo questionar se aquela carne provém de um sacrifício que foi feito a ídolos? Esta é uma dúvida que a igreja de Corinto tinha. E Paulo aproveita esta dúvida específica a respeito de carne de animais que foram sacrificados a ídolos para tratar do tema liberdade cristã. A gente precisa ressaltar aqui que no capítulo 8 e nos versículos iniciais do capítulo 10, Paulo adverte que o cristão não deve participar de festas pagãs em templos pagãos. E não deve, consequentemente, consumir essas carnes dentro desses templos com festas pagãs. Porque, neste caso, o cristão estaria participando deste ritual religioso, estaria adorando a demônios. Mas o contexto aqui que se faz, nesses versículos 23 em diante, é diferente. Não é uma carne que está sendo consumida no contexto de uma festa pagã dentro de um templo, mas sim uma carne que está sendo comprada no mercado ou uma carne que está sendo consumida na casa de alguém que convida esse crente, esse cristão. O primeiro ponto que nós precisamos trabalhar aqui é o conceito de liberdade em Cristo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 8, para que façamos a leitura dos versículos 31 a 36. João 8, 31 a 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja, João 8, 32 é um versículo que tem sido muito utilizado por aí afora, de forma equivocada, fora do contexto bíblico. Jesus diz que Ele é a verdade e Ele liberta. Cuidado! Qualquer um que avoca para si, na qualidade de ser a verdade, de libertar alguém de qualquer outra coisa, que não seja aquilo que a Bíblia está dizendo, é tomar o nome de Deus em vão. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. Libertar do quê? Libertar do pecado. A cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, nos liberta da escravidão do pecado. Então, quando nós falamos em liberdade, dentro de uma cosmovisão cristã, liberdade é liberdade em Cristo, por conta do sacrifício de Cristo na cruz ao nos salvar. Gálatas 5:21 diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Que escravidão que o texto bíblico de Gálatas está falando? A escravidão do pecado. Cristo nos libertou do pecado. É esse o contexto que nós precisamos entender. Mas quando nós falamos em liberdade cristã, nós não falamos em uma liberdade para fazermos o que quisermos sem restrição alguma. Porque veja, liberdade sem restrição torna-se um ato irresponsável. Torna-se numa liberdade que produz caos e feridas. Nós vamos ver mais adiante que a liberdade sem medida, ela provoca dores, feridas, naquele próprio que pensa estar agindo em liberdade e nos seus irmãos, no corpo de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção aqui para os versículos 25 e 26. A dúvida que havia entre os membros da igreja de Corinto: nós devemos consumir carne? Como devemos proceder? E Paulo aqui está esclarecendo que eles devem ir ao mercado, comprar a carne sem perguntar. Olha só, comende tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ele está citando Salmo 24, versículo 1, que diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Paulo está dizendo o seguinte: olha, tudo que tem no mercado para vender pertence a Deus. Porque ao Senhor pertence a terra e tudo que há na terra. Então quem dá o alimento é Deus. Paulo está dizendo, em outras palavras, o seguinte: a liberdade cristã envolve apreciar e desfrutar das coisas boas que Deus criou. Os animais são criação de Deus. A sua carne, portanto, provém da obra da criação de Deus. A liberdade cristã diz que você deve ir ao mercado e comprar sem perguntar. E usufrua dessa bênção que Deus dá. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. A carne do mercado tem um contexto totalmente diferente daquela carne que era consumida em festas pagãs. E como nós dissemos aqui, lá no capítulo 8 e no versículos iniciais do capítulo 10, Paulo diz que o cristão não deve participar das festas pagãs e consumir aquela carne que foi ofertada a ídolos. Mas esta carne que está no mercado, ainda que ela tenha sido oferecida a ídolos, ela já perdeu o seu contexto religioso. O que Paulo está ensinando aqui é: aproveite a sua liberdade em Cristo e coma sem perguntar ou se preocupar. Usufrua da criação de Deus. Mas Paulo coloca aqui
que esta liberdade, ela tem limites. A liberdade é limitada. Versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Este começo aqui da frase, Paulo está usando um provérbio da cidade de Corinto. O que vigorava entre as pessoas que moravam na cidade de Corinto é: todas as coisas são lícitas. Ou numa outra tradução, todas as coisas são permissíveis. Tudo é possível, tudo está liberado. E Paulo utiliza essa expressão: todas as coisas são lícitas. Mas aí ele faz um contraponto. Todas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Vejam, este versículo pode ter uma outra tradução que o sentido é o mesmo, mas para a gente entender melhor. Todas as coisas são permissíveis, mas nem todas são proveitosas. Todas são permissíveis, mas nem todas edificam. Paulo está fazendo duas ressalvas aqui importantíssimas. Quando ele diz que nem todas me convêm ou nem todas são proveitosas, ele está dizendo aqui o seguinte: nem todas as coisas serão benéficas a mim. E quando ele diz nem todas edificam, ele está dizendo o seguinte: nem todas serão benéficas às outras pessoas. Edificar no sentido de construir, de engrandecer, de ser benéfico às outras pessoas. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: eu posso fazer tudo, porque tudo é permissível. Mas nem tudo vai me fazer bem. Nem tudo vai beneficiar as outras pessoas. O que Paulo está ensinando é que a liberdade cristã, exercida de modo adequado, é a liberdade para fazer aquilo que é benéfico ao outro. Olha só, nesse sentido é que ele trata da outra circunstância do consumo da carne de animais que foram sacrificados a ídolos. A primeira é de ir ao mercado e comprar. Compre sem perguntar a procedência e usufrua da criação de Deus. A outra circunstância é se alguém te convidar para comer na sua casa. O anfitrião te oferece uma carne. Não pergunte qual a procedência dessa carne. Mas, se ele disser: olha, essa carne foi oferecida a ídolos, então não coma. Não coma por conta de uma questão de consciência. Não a sua consciência, mas a consciência da pessoa que te ofereceu. Ou de outros irmãos novos na fé, fracos na fé, recém-convertidos. Olha o que diz os versículos 27 a 30. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Não seja mal educado, coma. Porém, se alguém vos disser: isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. É interessante que Paulo aqui faz um contraponto, mas espera aí, e a minha liberdade? Quer dizer que a minha liberdade vai ser cerceada por conta da consciência de outro? Olha o que Paulo diz aqui.
Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, ou seja, se eu agradeço ao alimento que Deus me dá, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? O que Paulo está ensinando aqui é o seguinte, que eu não devo comer por conta da consciência alheia, porque a liberdade cristã significa não ferir a consciência de outras pessoas. A verdadeira liberdade em Cristo significa viver de tal forma que a consciência das pessoas não seja ofendida e elas não sejam levadas a tropeçar. Ou seja, a minha liberdade cristã deve ser considerada no sentido de edificar o próximo. Edificar o meu irmão e não fazê-lo cair, não fazê-lo tropeçar. A nossa liberdade em Cristo não pode gerar escândalo na igreja. Não pode ser pedra de tropeço para os mais fracos na caminhada cristã. A liberdade cristã é uma liberdade que vem de Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 24. Olha só o que Paulo diz. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o interesse de outrem. Versículos 32 e 33. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O que Paulo está ensinando aqui é que a liberdade cristã implica em buscar o interesse do outro e não o meu próprio interesse. No capítulo 9, versículos 22 e 23, olha o que Paulo diz. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Fiz-me fraco com os fracos. O que Paulo está ensinando aqui é que eu preciso tornar o Evangelho compreensível para aqueles que serão, para os quais o Evangelho será apresentado. Agora, cuidado aqui, hein? Cuidado, porque a gente não pode tomar essa atitude de Paulo como uma atitude a flexibilizar a ética cristã e fazer concessões ao mundo modificando o Evangelho. Em nenhum momento Paulo fez isso. Paulo em nenhum momento flexibilizou o Evangelho ou cedeu ao mundo para moldar o Evangelho às exigências mundanas. O que Paulo está afirmando aqui é que o seu ministério estava centrado em promover a edificação dos outros em vez de satisfazer aos seus próprios desejos. E ele, no versículo 1 do capítulo 11, diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O que Paulo está ensinando aqui é o seguinte: tenham em mente que a liberdade cristã implica em abdicar a si mesmo para não ferir a consciência de ninguém. O propósito da liberdade cristã é o amor e a glória de Deus. É a edificação do próximo. Não vos tornei causa de tropeço, Paulo diz aqui. A finalidade da liberdade cristã é trazer outros para a salvação e glorificar a Deus. Essa é a finalidade da liberdade cristã. Não é o benefício próprio, não é satisfazer os seus próprios desejos, mas pensar no outro. Não
promover a queda, o escândalo a outras pessoas e assim trazê-los para Cristo e glorificar a Deus. Paulo resume isso de uma forma esplêndida no versículo 31. Portanto, ele faz a conclusão: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo aquilo que você faz, não só comer a carne, mas o seu trabalho, o seu estudo, faça para a honra e glória de Deus. Você deve estar pensando, Luiz Roberto, hoje a gente não tem mais esse problema de comprar carne sacrificada a ídolos. Quando eu vou no açougue, quando eu vou no supermercado, a carne vem embalada a vácuo, vem no frigorífico. Não tem esse contexto da idolatria, esse contexto religioso. De fato, você tem razão. Mas como eu disse no começo, o tema da aula é liberdade cristã. E Paulo nos ensina sobre liberdade cristã tomando como exemplo uma questão que existia naquele contexto histórico-cultural da época dele, que era o consumo de carne. Mas o que ele nos ensina sobre liberdade cristã aplica-se nos dias de hoje, sem sombra de dúvidas. Então vamos lá, vamos pautar aqui alguns pontos para a aplicação desta liberdade cristã para hoje. Primeiro ponto: você é livre em Cristo. Não caia no erro de achar que o amor de Deus depende de usos e costumes. Quando nós falamos em liberdade cristã, tem dois pontos extremos que podem acontecer em determinadas comunidades cristãs. Uma é taxar o cristianismo como aquela religião do não. Agora que você aceitou Jesus, você não pode. E aí tem uma série de listas. Você não pode vestir determinadas roupas, você não pode pintar o seu rosto, você não pode cortar o cabelo, você não pode assistir televisão, você não pode beber bebida alcoólica, você não pode dançar, você não pode fumar, você não pode uma série de coisas. É a religião do não. O outro extremo é aquela mentalidade que diz o seguinte: não, você é livre, Jesus te libertou e você pode tudo. Uma liberdade sem limites. Porque cai na graça. Jesus já perdoou os seus pecados. São dois extremos. Cuidado. Nós já falamos aqui. A liberdade cristã, ela tem limite. Ela é limitada. Existem movimentos cristãos que sobrecarregam os crentes com ordenanças que não vêm de Deus. Então, quando nós fazemos aquela lista do que pode e o que não pode, quem na verdade vai responder se pode ou não pode é a Bíblia. E mesmo para aquilo que a Bíblia diz ou não diz se pode ou não pode, eu preciso ponderar na seguinte questão: se a Bíblia não proíbe de fazer alguma coisa, eu preciso pedir sabedoria de Deus, através do Espírito Santo, para nortear as minhas decisões, de modo que as minhas decisões não contribuam para um escândalo, para um tropeço de irmãos, mas que ao contrário, que as minhas atitudes, que as minhas escolhas dentro da minha liberdade cristã seja escolha que fortaleça a comunidade na qual eu congrego, que torne a minha igreja mais forte, mais madura. Segundo ponto: você é livre, mas tome decisões que contribuam
para o crescimento das pessoas. É um desastre, e o termo é esse mesmo, é um desastre para a igreja quando todos querem exercitar a sua liberdade sem se importar com o outro. É um desastre quando as pessoas tomam decisões sem considerar as consequências que as suas decisões trarão para a comunidade eclesiástica aonde ela congrega. Sem pensar no corpo, mas pensando única e exclusivamente nos seus próprios interesses. Antes de tomar qualquer decisão, seja em qual área da sua vida, você deve se questionar nos seguintes pontos. Edifica, constrói, fará bem às outras pessoas, vai contribuir para a unidade da igreja? Se a decisão que você tomar, ao invés de edificar, vai destruir, separar, causar escândalo, essa decisão não deve ser tomada. A respeito de escândalos dentro das comunidades cristãs eclesiásticas, Jesus já se manifestou a respeito disso. Eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus disse lá em Lucas 17, capítulos 1 e 2. Olha o que Jesus disse. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora se lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Ai daquele que é motivo de escândalo, de pedra de tropeço. Jesus está dizendo que melhor seria se pendurasse uma pedra de moinho e jogassem ao mar. Terceiro ponto. A liberdade em Cristo é a liberdade para viver em santidade. Vejam, a partir do momento que você aceita a Cristo como seu Salvador, a salvação em Cristo gera um desejo intenso, ardente, de uma determinação incansável de buscar a vontade de Deus em tudo. Aquele que é salvo, ele tem o desejo de agradar a Deus, de buscar a vontade de Deus em tudo. E a verdadeira compreensão da graça nos liberta da libertinagem e nos transforma em escravos de Cristo, que é a verdadeira liberdade. Cristo nos liberta da escravidão, do pecado, e nos torna servos de Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o sentido deste versículo. Quando você conhece a Jesus como seu Salvador, ele te liberta do pecado e te coloca como servo de Cristo. Para concluir a lição de hoje, como eu disse, hoje nós não temos essa questão da carne, do alimento ofertado a ídolo. Não da forma como tinha em Corinto na época de Paulo, mas eventualmente alguns alimentos podem ser ofertados a ídolos. Não pergunte a procedência. Exerça a sua liberdade cristã de desfrutar da criação de Deus. Mas, de novo, o ponto central da lição de hoje não é propriamente o alimento ofertado a ídolos, mas o exercício da liberdade cristã.
Todas as coisas me são permissíveis, mas nem todas me são proveitosas. Todas são permissíveis, mas nem todas edificam. Esse versículo deve ser levado na nossa vida diária, na escola, na universidade, no trabalho, no meu namoro. Tudo é permissível, mas nem tudo me convém. Nem tudo me fará bem, mas nem tudo edifica. Nem tudo proporcionará um crescimento dos meus irmãos do corpo de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu preciso tomar cuidado para não ferir a consciência do meu irmão, não gerar escândalo dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja. É por isso que é tão precioso esse ensinamento, essa recomendação de Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais quaisquer outras coisas, faça para a honra e glória de Deus. A liberdade em Cristo exige responsabilidade. A liberdade em Cristo, o exercício dessa liberdade em Cristo não destrói, não escandaliza, não provoca inveja. Cristo nos liberta verdadeiramente para que sejamos servos. Servos um dos outros em amor e servo de Deus. Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que tudo aquilo que esteja nas nossas atitudes seja para a honra e glória de Deus. Que as nossas atitudes edifiquem a igreja, edifiquem o nosso irmão e não cause escândalo. Um abraço, até a próxima aula.